Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer o review sobre o meu climatizador de ar da Britânia. Quer ver se vale a pena? Vem descobrir comigo! Bom pessoal, estou aqui com o manual em mãos para falar um pouquinho para vocês desse climatizador. Ele é da marca Britânia e do modelo BCL05FI. Esse climatizador é do modelo 4 em 1. Então ele filtra, climatiza, umidifica e ventila. Ele possui 4 litros de capacidade do seu reservatório e possui uma dupla caixa de giro. Ele possui 3 velocidades de ventilação, tem a função oscilar e o reservatório tem uma autonomia de funcionamento de 8 horas. Ele também possui uma função de 7 horas do timer para funcionamento ininterrupto. Uma das funções que ele também tem é a função ionizar. Essa função ionizar combate a proliferação de fungos, bactérias e vírus. Esse climatizador também conta com controle remoto para maior comodidade, para acionamento a longas distâncias. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Pessoal, ele é assim, ele tem cerca de 60 centímetros. Essas tirinhas pretas aqui são chamadas de aletas. Essas aletas a gente pode ver que elas são na vertical e também na horizontal. As aletas da vertical, elas se movem automaticamente, naquela função de oscilar, que leva o vento para a direita e para a esquerda. Já as aletas horizontais, elas não são automáticas. Então, aqui a gente pode controlar ou elas mais abertas ou elas mais fechadinhas, Normalmente, o ideal é que a gente deixe elas o mais abertas possível para estar passando melhor essa refrigeração. Aqui a gente encontra o controle do nosso nível de água. Esse climatizador também conta com 4 rodinhas. Essas rodinhas, elas vêm separadamente, mas para adaptar é só encaixar mesmo, tá? Aqui atrás é o nosso filtro colmeia. Esse filtro é justamente o local de respiro, Então, para existir essa troca de ar, essa refrigeração, é importante que esse filtrinho esteja sempre limpo. E então, de tempos em tempos, é importante que a gente faça a troca ou a limpeza desse filtro. É bem facinho, ele é parafusado, tá? Então, a gente consegue estar higienizando com facilidade. Aqui embaixo possui uma travinha de segurança, para evitar que a nossa gaveta, que é o reservatório, saia com facilidade. Então possui a travinha. Essa aqui, como eu disse, é a gaveta, o compartimento de água. Ela é bem grande, como eu falei para vocês, ela tem a capacidade de 4 litros. Aqui na parte de cima tem uma tampinha preta, que é justamente para evitar que a água extravase caso a gente faça alguma movimentação. Aqui dentro tem uma mangueirinha e uma bombazinha de água. Essa bomba, pessoal, fica bem presa. Então, se a gente quiser removê-la daqui de dentro, a gente vai precisar cortar os lacrezinhos, tá? Mas essa gaveta, a gente consegue removê-la quase que por completo, ou ela sai daqui de dentro, porém ainda fica presa aqui na mangueirinha. Pessoal, esse climatizador não tem nenhum escape de água. Então, para a gente remover a água do reservatório, caso a água já tenha, ficado em temperatura ambiente, ou caso você não for utilizá-lo mais, é importante que a gente faça essa remoção. Para remover, a gente pode estar removendo ela ali de dentro por completo, com cuidado, Remover essa tampinha preta e deitar, um pouquinho essa gaveta para que a água escorra. Junto com o climatizador, vem essas 2 garrafinhas que servem como acessório para intensificar a refrigeração da água. Essas 2 garrafinhas, elas funcionam como o Gelox. Eu não sei se vocês conhecem o Gelox. O Gelox é esse produto aqui, normalmente ele vem ou branco ou azul. E aqui dentro, tanto do Gelox e tanto das garrafinhas, vem um gel. Esse produto a gente vai colocá-lo no freezer
para estar congelando, que servem para a gente estar utilizando ou quando a gente precisa transportar alguma bebida, serve também. E também serve muito para a gente estar utilizando aqui no nosso climatizador para intensificar, né, esse resfriamento da água. Então ele pode ser utilizado com gelox, mas o que vem com o produto são essas duas garrafinhas. Essas duas garrafinhas vêm com gel, porém, diferente do gelox, essas garrafinhas precisam que a gente acrescente um pouco de água dentro delas. É importante que a gente acrescente dentro delas 150 ml de água. A gente vai balançar um pouquinho para que esse gel misture com a água e vai colocar por cerca de 4 horas dentro do freezer. Depois de congeladas, a gente pode vir aqui no reservatório, colocar tanto um ou quanto as duas, tá? Aqui dentro, cabe certinho e cabe até o nosso gelox aqui dentro. Depois que a gente adicionou esses acessórios, a gente vai vir e colocar a quantidade de água desejada, né? Pode ser água em temperatura ambiente? Pode, mas o melhor é que seja uma água bem geladinha, né? Para potencializar essa refrigeração. Então a gente vai completar aqui com água, não deixando passar da capacidade máxima, tá, pessoal? Mesmo olhando o reservatório por trás, a gente consegue identificar ali o nível máximo que a gente pode atingir completando com água. Então, depois que a gente completou com água e colocou os nossos gelox, a gente pode travar aqui essa gavetinha para não ter perigo dessa gavetinha sair e fazer bagunça. Aqui em cima a gente tem um pegador, que é um local, né, de suporte, e também temos o cabo elétrico. Esse cabo elétrico, pessoal, ele não é bivolt, tá? Então, no momento da compra, vocês têm que sim optar pela voltagem que vocês necessitam. E não é um cabo muito longo, tem cerca de 1 metro de comprimento, tá? E também, para facilitar, é um plug de 2 pinos de 10 amperes. Nas duas laterais, ele é liso, tá? Não tem nenhum detalhe. Aqui a gente tem uma etiquetinha da voltagem escolhida e esse climatizador possui 80 watts de potência. Existem climatizadores mais potentes, mas esse, pelo custo-benefício, é uma potência muito boa. Voltando aqui para a parte frontal, o local de saída, né, dessa refrigeração são nas laterais. Então, aqui na lateral direita tem um espaço maior, que tem uma gradinha quadriculada para passar maior refrigeração, mas aqui na parte esquerda também possui vãos para estar eliminando esse vapor mais fresco. Então, aqui na parte de baixo a gente consegue ter acesso, né, uma visão do nosso reservatório. Tá até úmido por conta do gelo que já tá lá dentro. E como eu disse para vocês, possui 4 rodinhas. Essas rodinhas são de encaixe, ó. Então ela tem um pininho na ponta, que é só realmente a gente encaixar que ela fica no jeito. Ela tem uma rotação de 360 graus, que facilita, né, muito essa movimentação, caso a gente precise. Agora, vindo aqui para o nosso painel, ainda tem aqui a etiquetinha, que eu não tirei, tá? A nossa marca Britânia, o modelo, e aqui tem o nosso painel luminoso juntamente com as funções. Aqui embaixo é o nosso botão de liga e desliga, acima dele possui um LED, né, para notificar que ele está ligado ou desligado. Aqui do lado é o nosso botão de velocidade. Esse climatizador possui a velocidade baixa, média e alta. Então ele possui 3 velocidades. Aqui do lado tem o nosso botão de ventilar. E esse botão de ventilar ele também possui 3 funções. Ele tem a função normal, natural e também a função dormir. Logo em seguida tem o nosso botão do timer. Esse botão de timer, pessoal, como eu havia dito, a gente consegue estar utilizando esse climatizador por 7 horas. Então, cada vez que a gente aperta esse botão do timer, vai estar selecionando um horário diferente. No início vai acender somente uma luzinha e nas próximas seguintes vai acender 2 luzinhas de uma vez ou as 3 luzinhas juntos, que vai dar o total de 7 horas. Aqui do lado é o botão de oscilar, é onde as aletas vão estar se movimentando. E aqui de vermelhinho é a função de ionizar.
que é aquela função que é como se fizesse a desinfecção do ar. Então eu vou mostrar ele de pertinho para vocês agora e em seguida a gente liga para vocês estarem percebendo como é o funcionamento e qual é a taxa, né, de volume do barulho que ele emite. Esse é o manual de instruções, esse é o nosso controle remoto, ele tem as mesmas funções do painel. Então, botão liga-desliga, ventilar, velocidade, oscilar, ionizar e o time. Ele é bem pequenininho, bem compacto. Então, o climatizador é assim, painel. Aqui onde eu falei para vocês que são as aletas, as verticais. E aqui dentro, ó, no fundinho, tem as horizontais. Esse é o espaço que eu falei quadriculadinho, por onde sai, né, essa refrigeração. E aqui também do lado tem duas tirinhas, ó, abertas, de fora a fora, que também vai auxiliar nessa refrigeração. Esse é o nosso nível de água. O mínimo tá bem aqui pertinho e o máximo bem aqui no superior. Ele tem cerca de uns 60 centímetros, é bem compacto, bem fininho. Nas laterais não tem nenhum detalhe. O nosso cabo elétrico, 127. Plug de 2 pinos e 10 amperes. O nosso filtro colmeia. Aqui é o nosso reservatório. A travinha de segurança. É só a gente virar, né, ou para a direita ou para a esquerda, para estar removendo o nosso reservatório. Então, é só puxar a partezinha que eu falei para vocês, né? Aqui a gente consegue ter acesso também e pode estar removendo. Aqui dentro é as garrafinhas. A gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque se a gente deixar ela muito congelada, ela vai acabar rachando. Ó, que foi o que aconteceu com as minhas aqui. Elas ficaram muito tempo congeladas e acabaram rachando. Então, é importante que a gente congele nas primeiras 4 horas. Pode estar usando aqui no nosso reservatório. Depois que a gente for renovar isso aqui, a gente tira e deixa por mais 4 horas no freezer. As minhas racharam porque eu não estava utilizando e mesmo assim eu deixei elas lá dentro do freezer. Então, ó, acabou rachando. Todas duas, tá? Então, aconteceu isso com todas duas. Mas mesmo assim, aí eu consigo estar utilizando. Pessoal, esse gel que vem aqui dentro, que a gente vai misturar com a água, a gente não pode estar ingerindo de jeito nenhum. Tem até uma mensagenzinha aqui em inglês pra gente não ingerir esse líquido. Esse é o Gelox que eu falei pra vocês, que eu também utilizo. Ele é próprio para isso, então ele tem uma resistência muito maior. Ali é o motor que eu falei pra vocês, a nossa bombinha de água. Esse é o modelo BCL05FI. Aqui é o nosso painel de função. E agora eu vou estar ligando ele na tomada para vocês verem como ele funciona. Assim que a gente liga, pessoal, ele faz um barulhinho. Essa luzinha aqui do liga, ela vai ficar acesa sempre que estiver na tomada. Quando a gente fizer a remoção do nosso plug da tomada, essa luz irá se apagar. Esse climatizador, pessoal, ele só funciona ligado à tomada. Ele não possui bateria, tá? Então, vamos lá. Vou apertar aqui o nosso botão liga e desliga. Ele automaticamente vai ligar na velocidade baixa e na função normal do ventilar. Olha o barulho que ele faz no mínimo, né? Então, aqui a gente pode estar mudando para velocidade média. E na alta. Vocês conseguem perceber que o barulho aumenta? Mas não é nada que incomode. É como se fosse um ventilador mesmo. A maioria do ventinho sai por esse lado direito aqui, tá? Por esse espaço aberto do lado direito. Na função ventilar, tá na função normal, vou colocar na natural. A natural, eu consigo perceber que ela é um pouquinho mais amena, né? O barulho é menor. Nessa função natural, pessoal, o ventinho, ele vai alternando entre pouco e muito, né? Então, ele vai abaixando, ó, abaixou,
o barulhinho, até diminui e vai aumentar. Ó. Então ele vai alternando. Ele fica baixo, mais alto e desliga. Aí ele liga de novo, baixo, alto e desliga, né? Só para dar uma refrescada mesmo. Na função dormir, ele também faz essa mesma função do natural, mas um pouco mais ameno. E o ventinho é mais constante. Reduzir aqui para não ficar tanto barulho. A função timer a gente pode estar colocando em funcionamento, ó, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, tá vendo que as duas luzinhas acendem? Por 4 horas, por 5, por 6 horas e por 7 horas. Então, todas as luzinhas irão se acender. Agora, a função oscilar vai fazer com que as nossas aletas se movimentem. Elas se movimentam lentamente, mas se movimentam. Somente as aletas verticais, tá, pessoal? As horizontais ficam mais paradinhas. E agora, para eu colocar aqui na função de refrigerar, eu tenho que colocar água lá no meu reservatório. Vocês viram que eu coloquei só as garrafinhas e o gelox. Então eu tenho que adicionar um pouquinho de água para cobrir, né, pelo menos essas garrafinhas, para estar colocando aqui para refrigerar. Então eu vou fazer isso e volto com vocês. Bom, pessoal, eu vou adicionar aqui água no meu reservatório. Água ambiente, tá? Essa aqui tá na temperatura ambiente. Coloquei cerca de 1,5 litros. Agora eu vou ligar aqui na tomada novamente e vou colocar na função refrigerar. Então, nessa função refrigerar, a gente já consegue perceber o barulhinho de água, né? Que é o barulhinho que a mangueira faz para tá puxando a nossa água. Ó, a gente consegue perceber aqui, ó, funcionamento. Não derrama nada, tá? É bem seguro. E eu já consigo perceber que tá bem mais refrescante o ventinho. Pessoal, esse botãozinho preto é o sensor do nosso controle remoto. Então, sempre que a gente for utilizar o controle remoto, é importante que a gente direcione em direção aqui ao sensorzinho preto. Ele alcança uma distância de 4 metros. Caso o aparelho não esteja respondendo aos comandos, é importante a gente observar se a gente está direcionando realmente para o nosso sensor e observar se não tem nenhum objeto obstruindo essa recepção do sinal até o climatizador. Bom, pessoal, minhas considerações são que esse climatizador, ele é muito bom, ele é eficiente, ele consegue sim estar refrigerando um ambiente que não seja tão grande. Então, como ele é de transporte, a gente pode estar alocando ele no quarto, na sala ou deixar o mais próximo do local que a gente vai estar. Justamente também porque o cabo elétrico ele não é tão grande. Mas para dormir é uma delícia, ele é muito refrescante, a gente consegue ter um sono muito tranquilo. Ele tem justamente a função do ventilador, porém ele conta, né, com essa função de refrigeração, que pode-se dizer que atua também como um umidificador. Por ele estar utilizando essa água para estar fazendo essa refrigeração, é muito bom porque deixa o ar mais limpo, o ambiente mais refrescante, o que auxilia muito se você tem um problema respiratório, por exemplo. Então isso é muito benéfico. Eu gostei muito desse climatizador, ele é eficiente, até mesmo pelo custo-benefício, pela voltagem, né, que ele atinge. Então é uma voltagem legal, dependendo do seu ambiente. Meu ambiente aqui não é tão grande, então ele cumpre muito com a função dele. Eu consigo sim me beneficiar com as funções que ele oferece.
tá? Então minha nota para ele é 10, está super aprovado. Uma coisa muito legal é ele possuir o controle remoto, né, que auxilia muito. Possui também rodinhas, então a gente pode estar realocando ele mais próximo. Ele é bem levinho, tá pessoal? Ele não é pesado, mas a gente tem que se atentar quando o reservatório estiver cheio de água, para não correr esse risco, né, de estar vazando alguma aguinha no transporte. Isso se ele estiver aqui no nível máximo, né? Se a gente manter ele ali um pouco abaixo do máximo, não tem esse perigo se a gente for transportar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Um grande beijo e tchau!